Olá, obrigado pela companhia. O Conselho Federal de Medicina pediu à Anvisa a proibição do PMMA para fins cosmiátricos. Para entender melhor o assunto, eu converso com o médico pneumologista Alcindo Cerci Neto. Ele é o representante do Paraná na comissão que está à frente deste pedido. Ele fala conosco de Londrina. Tudo bem, Alcindo? Tudo bom, Denilson? Alcindo, para que fins exatamente o PMMA é indicado? O PMMA ele tem uma indicação muito restrita. Ele foi indicado há algum tempo atrás para preenchimento em caso de lipodistrofia causada por antirretrovirais utilizados no tratamento do HIV em muitas pequenas quantidades. Essa é a indicação que existe hoje pela Anvisa do uso do PMMA. E desde quando ele tem sido usado para fins cosmiátricos? Olha, eu queria ressaltar para você que ele não deveria estar sendo utilizado para esta finalidade, principalmente em quantidades altas. É meio impreciso a data em que ele começou a ser utilizado de forma larga e ampla como atualmente, tá? Mas certamente nos últimos 4 a 5 anos ele tem sido utilizado de forma bem discriminada e fora das indicações. Embora proibido, para que serve então em fins estéticos? Por que as pessoas estão usando ele? Eles estão utilizando hoje para preenchimento, né, para modelagem, para finalidade de embelezamento estético de áreas do corpo onde se existem outras alternativas para que se fizesse, né? Então, pelo valor, que é um valor reduzido de custo, mas dissociado dos riscos associados ao seu uso, né? Então, ele vem sendo utilizado para uma finalidade estética em grandes quantidades, algo que nunca foi indicado. E quais são os riscos, então, dele ser utilizado dessa forma indevida? Primeiro risco que existe é que a sua retirada em grandes quantidades é extremamente difícil. As cirurgias para se retirar o PMMA, quando se não obtém o resultado estético esperado, né, é absolutamente uma cirurgia catastrófica, tá? Ele não sai. Segunda questão associada ao risco, ele forma granulomas no local, né? Ele forma uma reação inflamatória em grandes quantidades, em muitas pessoas, claro que existe uma variabilidade disso, né? Mas essas reações inflamatórias granulomatosas podem levar a danos estéticos ao invés de correções estéticas em algumas pessoas, principalmente em uma quantidade moderada a alta. Terceira questão associada é que ele está ligado hoje à doença renal, tá? Então, a longo prazo, existem estudos que mostram que essa substância, ela causa um tipo de disfunção renal no corpo humano. Enfim, são vários riscos associados, são várias situações que não justificam hoje, no mundo que nós vivemos, inclusive sem os antirretrovirais que causavam lá atrás, né, aquelas lipodistrofias, não existe justificativa hoje de uso desse produto, porque não há uma segurança associada ao seu uso. Alcindo, pelas informações que vocês têm, que tipo de profissional, então, que está utilizando esse produto de forma tão errada e com tantos prejuízos e riscos para o paciente? O PMMA ele tem um acesso relativamente fácil aos profissionais não médicos. E aí, a gente nem deveria comentar sobre isso, por quê? Porque o profissional não médico ele não está habilitado, ele não pode utilizar esse produto para nenhuma finalidade estética. Agora, dentro da alçada médica, existem muitos profissionais que utilizam fora das indicações hoje aprovadas pela Anvisa, que é um uso de muito pequenas doses
para uma finalidade muito específica, que é a correção estética de lipodistrofia em HIV. Então, isso está sendo utilizado de forma disseminada, tá? Tão preocupante quanto o uso não disseminado por colegas médicos, havendo outras alternativas seguras, é a utilização por profissionais não médicos, que é absolutamente inaceitável. Além de danos estéticos, né, é possível que esse produto cause a morte do paciente? Existe essa possibilidade, né? Claro que o conjunto desses efeitos colaterais, a doença renal associada, a quantidade, acidentes durante o preenchimento com esse produto, podem sim gerar algum tipo de fatalidade, tá? Então, isso é uma possibilidade. Aliás, qualquer procedimento médico está associado a risco, mas quando você utiliza uma substância que não tem a sua segurança comprovada, o risco aumenta de forma exponencial. Qual é o teor, então, do pedido que o Conselho Federal de Medicina fez à Anvisa? O Conselho Federal de Medicina, é importante ressaltar, ele fez uma ampla revisão da literatura científica, ele fez uma ampla revisão daqueles artigos científicos que lá atrás, há mais de 10 anos, tornaram o PMMA utilizável em pacientes com HIV, né, em doses pequenas, eu volto a dizer. E destes estudos atualizados, ele chegou a um documento técnico-científico. Então, eu gostaria de ressaltar isso porque não se trata de uma opinião dos conselheiros ou do Conselho Federal. Foi feito um estudo científico e também um estudo regulatório, onde mostra que quase nenhum país no mundo utiliza essa substância, havendo outras substâncias para tanto o tratamento estético quanto o tratamento do paciente com HIV com lipodistrofia. Mas veja, essa lipodistrofia que autorizava o uso do PMMA em pequenas doses, mesmo sem estudos de segurança robustos, não existe mais. Porque o que se usa hoje para tratar o HIV são produtos, e aliás o Brasil é vanguarda nisso, são medicamentos que não causam esse tipo de lipodistrofia mais, esse tipo de alteração estética que necessitaria de um preenchimento, né? Então, o CFM pede à Anvisa a proibição total e completa do uso dessa substância. E vejam, existem outras substâncias seguras que fazem a mesma coisa. Inclusive para aqueles poucos pacientes HIV que tiveram lipodistrofia ou têm lipodistrofia e que podem ser tratados com substâncias mais seguras. Vocês fizeram esse pedido à Anvisa em janeiro. Quais são os próximos passos a partir de agora? Bom, agora a gente aguarda o posicionamento da Anvisa, né? O que o Conselho Federal de Medicina fez, isso foi muito bem alinhado com sociedades de especialidade, né? Como a dermatologia, a infectologia, a cirurgia plástica, a nefrologia, ouvindo todas as sociedades de especialidade, ouvindo os colegas especialistas, né? Através de discussão em 2 fóruns que foram feitos no Conselho Federal de Medicina previamente, no ano de 2024. Então, tudo isso agora está apresentado pela Anvisa e nós aguardamos a decisão deles e que seja uma decisão favorável ao banimento desse produto do mercado brasileiro. E isso deve ocorrer em que horizonte de tempo? Isso eu não consigo te responder porque depende dos trâmites internos da Anvisa. A Anvisa costuma ser rápida nessas decisões, né? Uma agência extremamente competente que nós temos aqui, mas não dá para a gente precisar. Uma outra questão importante também que eu gostaria de ressaltar é que esse produto PMMA, ele também é utilizado como subproduto de alguns outros tipos de insumos médicos, como por exemplo cimento para próteses, né? Que são implantadas, por exemplo, em ortopedia. Mas nós não estamos falando disso, tá? Só para a gente situar. O que nós estamos falando é do PMMA utilizado como preenchedor, né? Para embelezamento estético.
Quais as principais dicas que você dá para as pessoas evitarem, a despeito da proibição ou não da Anvisa, né, embasado em todos esses estudos que você citou que foram apresentados, para que elas não recorram a esse tipo de procedimento que pode colocar a vida delas em risco? Olha, Denilson, a primeira coisa que eu posso recomendar à população é que, caso queira fazer um procedimento estético, que procure um médico, tá? Essa é a primeira coisa, tá? O médico é o profissional mais qualificado, mais treinado para fazer esse tipo de procedimento, não apenas pela habilidade ou pela racionalidade do seu uso, mas também capaz de tratar eventos adversos daquele procedimento, tá? Naquele momento que pode acontecer. Então, o médico é o primeiro profissional. E segundo, que exista uma conversa clara, né? Um entendimento claro com aquele médico que vai fazer o procedimento estético, aonde você deve, o paciente deve relatar relatar e dizer e perguntar, esclarecer todas as suas dúvidas, inclusive o tipo de produto que vai ser utilizado. Alcindo, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Denilson, pela oportunidade. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.